para a gente ver se já está gravando, e aí já começo a compartilhar minha telinha com vocês. Jé, você me avisa quando aparecer aí que está gravando? Para mim ainda não apareceu nada. Já apareceu, ó. Boa, então Aqui vamos já lá. Belezinha, perfeito, então. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês já conseguem visualizar minha tela? Já. Boa, vamos lá então. Primeiro, bom dia para todo mundo de novo. Muito obrigada por estarem aqui para mais um treinamento sobre o nosso ciclo de gestão de desempenho. Dessa vez, o treinamento é exclusivo para vocês líderes, porque é muito importante que vocês conheçam a metodologia que deve ser usada aqui na Spark para fazermos as próximas etapas do ciclo de gestão de desempenho, que é calibração, feedback, PDI e one-on-one. Assim como foi no outro treinamento, eu vou reforçar aqui com vocês também alguns pontos importantes, mas vou falar com mais detalhes sobre qual é o papel de vocês perante cada etapa. Mas o mais importante é que vocês saiam daqui sem dúvida nenhuma. Para aqueles que são novos líderes na Spark ou na própria carreira, fiquem tranquilos, tá? Vocês precisam sair daqui sabendo como funciona e tendo total entendimento do que é cada etapa. Então, ficou com dúvida? Pode mandar no chat, pode tirar o microfone do mudo, pode perguntar. Aqui não tem certo ou errado. O mais importante é que vocês entendam o que é esperado de vocês e vocês consigam colocar em prática aí nos próximos meses. Então, participem, tá? Tirem o microfone do mudo, mandem as dúvidas no chat. A Jéssica está aqui comigo de novo para ajudar também. Então, qualquer dúvida que chegar por aí que for mais simples, que chegar pelo chat, ela também vai poder ir respondendo vocês diretamente, ou me avisando que chegou a dúvida para que a gente possa responder aqui pelo microfone também. Eu não estou vendo a carinha de vocês, eu não consigo visualizar o chat por estar apresentando a tela. Então, me avisem caso cheguem dúvidas, tá bom? E o mais importante, gente, é que vocês saiam daqui comprometidos a fazer essas próximas etapas com qualidade, dentro do prazo, para garantir aí o desenvolvimento dos times, tá? Valesca, eu nunca ouvi nenhum desses termos, eu nunca participei de um comitê de calibração, eu nunca fiz um feedback formal com o meu time, eu nunca tive que estruturar um PDI, eu nunca fiz um one-on-one, não tem problema, aqui é o momento de aprender, tá? Se vocês estão nessa reunião hoje é porque vocês são líderes e vocês têm um time abaixo de vocês hoje, então é o momento para aprender o que é esperado da Spark e colocar em prática aí nos próximos dias e próximos meses, tá bom? Falando um pouquinho da nossa agenda, então a gente vai contar com mais detalhes como funciona um comitê de calibração, como funciona uma reunião de feedback, para que ela serve, o que deve ser feito nela, como estruturar um plano de desenvolvimento individual, o famoso PDI, e como e quando fazer o one-on-one com o seu liderado. Vamos só relembrar como que é o nosso ciclo de gestão de desempenho? Então, nesse último mês aí que passou, em julho, todos aqueles que eram elegíveis fizeram a autoavaliação de desempenho e também fizeram a avaliação de seus liderados. Então, com base no alinhamento de expectativas, metas, projetos que havia sido feito entre líder e liderado, vocês fizeram essa avaliação. Encerramos a parte de avaliação ontem. Prorrogamos aí um pouquinho o prazo para dar tempo para que desse tempo de todo mundo fazer, e encerramos ontem. Então, a partir de agora, a gente vai se programar para fazer os comitês de calibração. Depois que finalizarmos os comitês, partimos para as reuniões de feedback e elaboração de PDI. E logo em seguida, mais ou menos em outubro, o one-on-one entre líder e liderado para acompanhar como estão esses combinados, qual o andamento desses combinados que foram feitos. Então, aqui a gente vai entrar dentro de cada uma dessas caixinhas e explorar mais como elas vão funcionar a partir de agora. Começando pelo comitê de calibração. Que raios é esse comitê de calibração? Eu lembro que lá atrás alguns líderes já tinham falado para mim que já tinham participado de comitês,
outros nunca tinham participado porque não tinha nas empresas do qual eles vieram. A gente tem diversos perfis aqui, mas o que importa é vocês entenderem como vai funcionar o Comitê da Spark, qual a importância dele e qual é o papel de vocês aqui. Então, agora que chegou o momento do comitê de calibração, é a hora da gente formar esses pequenos grupos, esses comitês, com os líderes de cada diretoria e também alguns líderes convidados para calibrar as avaliações realizadas. Escalibrar significa calibrar mesmo, tá? Significa fazer com que todos os critérios pré-estabelecidos sejam seguidos e que todos os colaboradores sejam avaliados com a mesma régua. Então, se a gente perceber no comitê de calibração que teve algum gestor que avaliou o time dele com uma régua diferente dos demais, seja ela muito alta ou muito baixa, no comitê é que a gente vai fazer a alteração das avaliações que foram dadas, para garantir que todo mundo tenha sido avaliado usando os mesmos critérios e a mesma régua. E como é que a gente faz isso? Então, aqui eu mostro para vocês primeiro o nosso famoso Nine Box, sem nomes, sem carinhas, sem nada, só para que vocês entendam primeiramente o conceito. Alguns já devem ter visto um Nine Box, outros não. Então, aqui a gente vai explicar primeiro o que é o Nine Box. Então, de acordo com a avaliação do líder feita por cada um de vocês, o sistema Flow, a plataforma que a gente utilizou para fazer as avaliações, o sistema ele vai automaticamente alocar cada colaborador em um desses quadrantes. De que forma que ele vai fazer isso? Através da média das respostas que vocês deram. Então, quando a gente pensar em entrega técnica, tinha uma única resposta. Então, de acordo com uma única pergunta, desculpa. Então, de acordo com a resposta que vocês deram, o sistema automaticamente vai entender se aquele colaborador não atendeu às expectativas, se ele atendeu ou se ele superou. Já com relação às perguntas de fit cultural, que eram mais ou menos 35 perguntas, Jess, não me lembro muito bem, mas tinha bastante, mais de 30. Então, 35. 35, boa. Então, de acordo com aquelas 35 perguntinhas, ele vai fazer uma média e vai dizer se o colaborador fica na coluna do não atende, na coluna do atende ou na coluna do supera. Vamos dar um exemplo aqui bem basicão, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de como que cada colaborador vai parar em cada quadrante. Supondo aí que eu tenha avaliado a Jéssica, vou usar você como exemplo hoje, Jess. Eu tenha avaliado a Jéssica e tenha colocado lá em todas as minhas 35 respostas, vocês lembram que a avaliação era bem grande, né? Então, em todas as 35 respostas, eu coloquei respostas boas com relação ao fit cultural da Jéssica, porque eu acho que ela tá dentro do esperado. Então, lá quando perguntou se ela era inquieta, eu coloquei que ela era. Quando perguntou se ela trabalhava bem com o time, eu coloquei que ela trabalhava. Então, de acordo com os 8 valores, todas as respostas da Jéssica eu coloquei boas respostas. O sistema faz esse cálculo automaticamente e vai acabar me dizendo que a Jéssica está aqui na coluna do atende. Então, dos 9 quadrantes, com certeza a Jéssica vai estar em um destes 3 aqui. Isso com relação a fit cultural. Com relação à entrega técnica, eu tinha um combinado com a Jéssica que ela deveria entregar 3 projetos ao longo desse semestre, porque eram 3 projetos super grandes, bem complexos e tudo mais. O combinado eram 3 projetos. No final das contas, a Jéssica conseguiu entregar 5 projetos com maestria, fez tudo o que estava dentro da lista do que nós combinamos, entregou com qualidade, entregou dentro dos prazos. Então, a Jéssica não só atendeu, como ela superou aquilo que a gente tinha combinado. Então, se aqui no Fit Cultural ela fica na coluna do atende, aqui no entrega técnica, no caso aí fictício da Jéssica, ela superou as expectativas. Então, ela ficaria aqui na linha do supera. Então, se ela está nesta linha aqui, e aqui no Fit Cultural ela está nesta coluna, o quadrante da Jéssica será este aqui, certo? Não estou vendo a carinha de vocês, mas espero que vocês estejam fazendo assim, ó. Eles estão, Gé, me conte. Só para vocês entenderem um pouquinho de como a pessoa... vídeo aberto, sim. Boa! Só para vocês entenderem um pouquinho, então, como que a plataforma faz esse cálculo para gente. Ah, Valesca, mas eu não lembro de detalhes das 35 respostas que eu coloquei. Eu não sei se onde meu colaborador vai ficar. Você não tem que saber mesmo, tá? Quem faz isso é o sistema automaticamente. Então, ele vai fazer uma média para gente e ele vai nos dar esse mesmo Nine Box
com a carinha das pessoas. Então, no exemplo que eu dei, a Jéssica estava aqui, pode ser que a Valesca esteja aqui, o Fernandinho esteja aqui, a Mariazinha esteja aqui, e assim por diante. A gente vai ter aí, provavelmente, colaboradores alocados em todos os quadrantes. Então, esse primeiro ponto é sobre como é um Ninebox. Então, o Ninebox é isso aqui. Tá bom, Valesca, mas depois disso, o que cada quadrante significa? Aí a gente vem para essa segunda parte. Cada quadrante, ele tem, vamos dizer que um nome e um significado. Aqueles que já participaram de um comitê de calibração ou já viram um Ninebox em outras empresas, podem se lembrar que, sei lá, em 99% das empresas, cada quadrante costuma ter um rótulo. Então, pensando lá no exemplo que eu dei, se a Jéssica superou as expectativas com relação ao que foi entregue, aos projetos que eu comentei, e ela também tivesse superado as expectativas com relação ao fit cultural, ou seja, aquela pessoa que é referência em fit cultural na Spark, a Jéssica estaria nesse quadrante aqui, certo? Que é o quadrante alavancar, que é de quem superou o fit e superou a entrega técnica. Em algumas empresas, e esse é o melhor quadrante de um Ninebox, tá? É o quadrante daquela pessoa que realmente é diferenciada com relação aos demais. Quando a gente pensa em outras empresas, 99% delas costuma dizer que cada quadrante tem um rótulo. Então, a pessoa que está aqui costuma ser estrela, por exemplo. Costumam usar essa nomenclatura de estrela. Ah, então o carinha que eu tenho aqui neste quadrante mais alto, melhor de todos, é o colaborador estrela. Aqui na Spark, a gente não vai usar rótulo para as pessoas, porque a gente não quer que as pessoas achem que elas ganharam um rótulo e elas são estrela ou elas são. Vamos pegar aqui um quadrante ruim para dar um exemplo. Em algumas empresas, isso aqui pode estar como colaborador ruim, como um colaborador que não entrega. A gente não quer que a pessoa tenha esse rótulo, a gente quer que a pessoa saiba o que ela precisa fazer para se desenvolver. Então, aqui, ao invés de chamar a pessoa de estrela e esse daqui de ruim, a gente vai falar que dentro do quadrante dele, a gente precisa alavancar o potencial dele, tanto técnico quanto comportamental. O que isso quer dizer, gente? Quando as pessoas forem alocadas dentro do Ninebox, cada um desses Ninebox vai ter vai ter esse resuminho aqui de coisas referentes a ele, para ajudar o gestor a mapear quem são os talentos do time, o que ele precisa fazer no PDI daquela pessoa, quem vai receber um bônus maior ou menor de acordo com esses quadrantes que foi alocado? Quem pode ser promovido? Quem pode receber um aumento por mérito? Quem talvez possa estar numa lista aí de possíveis desligamentos? Tudo isso pensando em qual quadrante a pessoa foi avaliada. Então, a gente não quer colocar um rótulo na pessoa porque a gente acredita que o desempenho das pessoas é um desempenho que pode mudar. Hoje eu tenho um colaborador que está aqui no rever, que não está indo bem. Ele tem um baixo desempenho técnico e comportamental. A gente precisa elaborar um plano de recuperação claro, com metas e prazos definidos, ou até mesmo desligá-lo. Mas pode ser que fazendo esse plano de recuperação, esse colaborador melhore. Então, nessa avaliação, ele foi alocado aqui no quadrante rever, mas nada impede que na próxima avaliação ele já esteja aqui no manter, que é o cara que atendeu a expectativa quanto à entrega técnica e também atendeu a expectativa quanto à fit cultural. Então, aqui a gente não quer colocar rótulo nas pessoas, a gente quer que as pessoas sejam alocadas em cada quadrante e elas entendam que depende do desenvolvimento e do desempenho delas para que elas estejam num quadrante cada vez melhor a cada avaliação. Assim como quem está aqui no melhor quadrante, nada impede de, numa próxima avaliação, ele ir para um quadrante que não é tão bom. Se ele não manter o alto desempenho que ele tem técnico e comportamental, pode ser que numa próxima avaliação ele esteja num quadrante que não é tão bom assim, tá? Então, cada um desses quadrantes tem a sua listinha aí de ação dentro deles. Então, quando a gente pensa aí no carinha que está neste quadrante, desenvolver, é o colaborador que entrega a qualquer custo, porque a entrega técnica dele supera as expectativas, mas aqui com relação à coluna de fit cultural, ele não atende. Então, ele é um cara que entrega a qualquer custo. A gente precisa fazer um PDI para ele focado em comportamentos e fazer um acompanhamento constante sobre a postura dele, porque ele precisa ir para um quadrante melhor. O carinha que tiver aqui, o colaborador que estiver no quadrante a avaliar,
é o colaborador que atende com relação à entrega técnica, mas que não atendeu quanto ao fit cultural. Então, ele precisa melhorar o fit cultural e, para isso, a gente precisa estruturar, junto com ele, um PDI focado em comportamentos, com acompanhamento constante do gestor sobre a postura dessa pessoa. Já neste quadrante aqui, é o colaborador que precisa rever. Então, é um colaborador que, com relação à entrega técnica e à fit cultural, ele tem um baixo desempenho. Então, a gente precisa elaborar um plano de recuperação claro, com metas e prazos muito bem definidos, ou, junto aí com a gestão, definir se essa pessoa já foram dadas todos os feedbacks possíveis e todas as chances possíveis, se essa pessoa precisa ser desligada. Já aqui ao lado, temos o quadrante de acompanhar, que é a pessoa que atende com relação à fit cultural e não atende com relação à entrega técnica, precisa melhorar a entrega. Então, o PDI dela tem que ser focado em resultados, em tarefas, acompanhamento constante sobre metas e atividades, para conseguir fazer com que ela melhore a sua entrega técnica. Ao lado dela, nós temos aí o valorizar, que é aquele colaborador que não entrega, ele está aqui na linha de quem não entrega, mas ele é a referência comportamental. Às vezes, gente, a pessoa que está aqui é aquele cara que está na cadeira errada, que foi colocado na função que ele não gosta, que ele não se identifica, que ele não consegue dar o melhor dele. Porque é estranho que uma pessoa que não entrega nada tenha um fit cultural muito grande com a Spark. Então, às vezes, o erro foi nosso de ter colocado ele ali numa cadeira que não cabia para ele, né? Com atividades que ele não se identificava, que ele não gosta de fazer, que não usam o potencial que ele tem. Então, o PDI dele tem que ser 100% focado em resultados. E o acompanhamento do gestor tem que acontecer constantemente em cima das metas e das atividades que foram alinhadas. Já aqui em cima temos o quadrante apostar, que é aquele colaborador que atende com relação à entrega técnica e é referência com relação à fit cultural. Para a gente potencializar essa pessoa, a gente precisa ampliar suas responsabilidades de forma que ela possa usar suas competências comportamentais, já que essas competências estão muito bem avaliadas. Então, vamos usar o que esse cara já tem de bom para fazer com que a entrega dele melhore ainda mais. Aqui no meio temos os famosos carregadores de piano, aquela galera, muita gente, vocês vão perceber, tá? Nos comitês de calibração, muita gente vai estar concentrada aqui, que são aqueles colaboradores que entregam e têm um fit cultural com a Spark. Eles não estão nem muito fora da curva, para cima nem para baixo. Eles estão ali fazendo o que precisa ser feito. Para essas pessoas, a gente sempre tem que deixar claro os desafios e os comportamentos que são esperados para conseguir potencializar. Pode ser que essa pessoa, daqui a um tempo, ela consiga subir para um quadrante melhor, seja esse quadrante aqui de desafiar, que é quem superou na entrega técnica, ou no quadrante apostar, que é quem superou no fit cultural, porque essa pessoa já faz um bom trabalho. Tudo que a gente combinar com ela no PDI vai ser para potencializar o que ela já faz, tá? Esse daqui já falamos. O quadrante desafiar é a pessoa que tem um alto potencial técnico, tá entregando bastante, e por isso a gente pode desafiá-la com tarefas ainda mais complexas, para tentar potencializar o que ela tem de bons comportamentos. Ela tem fit cultural com a empresa, mas será que eu não consigo fazer com que esse fit cultural dela seja ainda maior? Porque aí, numa próxima avaliação, num próximo comitê, ela pode sair daqui de desafiar e ir aqui para o quadrante ainda melhor, que é o quadrante de alavancar. Tá? E aí, por último, esse quadrante aqui, que eu acho que é o que eu mais comentei até agora, que é aquela pessoa que tem um alto potencial técnico e é referência comportamental. Essa pessoa pode assumir novos desafios de carreira e atividades. É uma pessoa que está ali com um pezinho já praticamente pronta para entregar o a mais, para ir para uma nova cadeira, para receber uma nova responsabilidade, para às vezes ser transformada num líder dentro da área, dependendo do cargo que ela ocupe. Então, é a pessoa aí que precisa ser olhada, que precisa ser vista e muito bem valorizada para que ela possa alavancar cada vez mais, tá? Valesca, muita informação. Como é que eu vou lembrar de tudo isso no momento do comitê de calibração? Primeiro, é por isso que eu e a Jéssica estamos aqui e estaremos lá também para ajudar vocês a lembrar o que cada um desses quadrantes significam. E lá na plataforma Flow, quando esse Nannybox estiver pronto, com as carinhas das pessoas da sua área, vai ter esse nomezinho aqui em cima para a gente lembrar o que é cada um. Desenvolver, desafiar, alavancar, apostar
e assim por diante. Então, juntos, na hora do comitê, a gente vai analisar e entender se as pessoas que estão em cada quadrante estão nos quadrantes corretos ou se vocês, líderes que estiverem no comitê, concordam e consensam de que essa pessoa tem que ir para um outro quadrante. A ideia do comitê é exatamente essa: olhar a fotografia da área como um todo e entender se as pessoas estão alocadas no lugar correto, na caixinha correta, no quadrante correto, ou se elas precisam ir para um outro quadrante, tá bom? Dúvidas sobre Ninebox? Ou Ninebox em si? Não? No chat não tem nenhuma, não, Val, pode seguir. Belezinha. E quem participa desse comitê de calibração? Então, a gente vai fazer, já não me lembro, em torno de 20, né? 20, 22 comitês, mais ou menos. São muitas reuniões, muitos comitês de calibração, para a gente calibrar de acordo com os níveis de cada um e de acordo com as áreas que essas pessoas fazem parte. Ah, Valesca, então eu, líder, vou ter que participar de 22 comitês? Não, somente eu e a Jéssica mesmo. Vocês vão ter que participar daqueles que vocês tiverem algum tipo de interação. Então, para calibrar níveis 1, 2 e 3, que são estagiários, assistentes e especialistas, coordenadores e tudo mais, a gente vai convidar supervisores, gerentes e diretores daquela área, mais people, que aí seria eu, a Jéssica ou nós duas, dependendo da nossa agenda e do nível de complexidade daquele comitê. Para calibrar nível 4, a gente vai convidar gerentes e diretores daquela área, mais o nosso time de people. Para calibrar nível 5, que são os gerentes, a gente vai convidar os diretores, mais nós aqui de People. E para calibrar o nível 6, que são os diretores, os heads das áreas, a gente vai convidar o C-Level e mais eu e a Jéssica novamente. Em cada um desses comitês, pessoal, serão feitos aí convites para pessoas, líderes que têm interação com essas áreas. Então, por exemplo, o time de. Vamos pegar aí um exemplo de lab. O time de Sales Operations tem bastante interação com o time de New Business. Então, quando a gente for calibrar as pessoas de Sales Operations, pode ser que a gente convide a Fernanda Massa para esse papo também, para ela estar lá podendo argumentar e dar o ponto de vista dela referente a cada uma das pessoas. Quem vai fazer essa definição são os heads das áreas, tá? A Jéssica já está em contato com os heads, passando aí a sugestão de agenda. No final aqui do nosso papo eu vou contar para vocês do cronograma, mas a Jéssica já está em contato com os heads, pedindo as agendas, mandando as sugestões de datas, para que esses heads aí digam qual é o melhor dia para a gente fazer o comitê daquela área, de acordo com esses níveis, e também quem são aí as pessoas que têm maior interação com a área para que eles sejam convidados. Então, a gente sabe que pode ser que algum gestor tenha que participar aí de 2, 3, 4 comitês. A gente fez uma distribuição para que esses comitês sejam bastante aí, intensos, com bastante avaliadores, mas muita gente também sendo avaliada para a gente tentar otimizar e dar celeridade ao processo. Mas é muito importante que vocês, líderes, tenham agenda para participar, que vocês priorizem esse processo, porque sem calibração, sem comitê, sem a nota validada, a gente não consegue ir para a próxima etapa, que é a etapa de feedbacks. Então, a gente conta com vocês para fechar a agenda para isso. Tá? Ô, Val, só Oi? reforçando que a gente tinha programado com mais antecedência, então eu já tinha até enviado sugestões para os heads, só que como a gente teve que, né, prorrogar aí a data da entrega da avaliação, então alguns comitês ficarão já para essa semana e hoje eu vou mandar a sugestão de data para os heads e aí em breve o head dando ok, eu já mando o invite para vocês. Mas aí eu peço a compreensão de vocês de estar um pouquinho em cima, mas por conta da outra fase que a gente teve que prorrogar, tá? Exato, muito bem lembrado, Jess. Então, a gente conseguiu flexibilizar e prorrogar um pouquinho a avaliação para que ninguém fosse prejudicado. E aí, agora a gente precisa da flexibilização de vocês, líderes, também, para ter agenda para conseguir atender aos convites aí de cada comitê que vocês irão participar, tá bom? Sobre calibração, quem participa é isso. E como vai funcionar esse comitê? Porque eu falei do Nine Box, quem participa, mas tá bom. O que eu, líder, tenho que fazer na hora que eu chegar lá? Então, durante o comitê, o líder direto daquela pessoinha, então vamos pegar a Jéssica de novo como exemplo. A Jéssica ficou alocada lá no quadrante de cima, na parte superior. Eu, Valesca, no momento do comitê, em que a Jéssica for calibrada, eu vou precisar apresentar uma breve justificativa da avaliação que eu dei para a Jéssica. E os demais participantes que estiverem naquele comitê,
irão argumentar, caso tenham contato direto com a Jéssica, sobre pontos importantes para compartilhar sobre ela. Então, por exemplo, no comitê que a Jéssica será calibrada, pode ser que alguns dos heads também sejam convidados, porque a Jéssica tem contato com vários heads. Pode ser que a Gabi de branding, o Anderson de finance, que são pessoas que também fazem parte da estrutura compartilhada, também estejam nesse comitê onde eu vou calibrar a Jéssica, porque eles também têm contato com ela. Então, eles vão me ajudar a avaliar se essa. Vão me ajudar a calibrar se essa avaliação que eu fiz é uma avaliação coerente. Realmente ela faz sentido com as entregas e o perfil da Jéssica. Então na hora do comitê, a gente vai precisar abrir a avaliação de um por um e ler todas aquelas perguntas? Não. É papel de vocês, gestores, já aqui no próximo slide, se prepararem para esse comitê previamente. Então, não é para levar a avaliação completa do líder, não é do liderado, não é para fazer isso. É para levar justificativa e argumentos do porquê você fez aquela avaliação. Então, se eu contei para vocês que eu pedi 3 projetos para a Jéssica, ela entregou 5, e eu acho que ela é uma pessoa que tem um fit cultural muito adequado ao da Spark, eu preciso levar uma justificativa de 1 minuto do porquê eu acho isso. É como se fosse um resumo, um tweet, vamos dizer assim, do que eu coloquei na avaliação de desempenho da Jéssica. Então, eu preciso que vocês todos, líderes, se preparem muito bem para esse comitê, para que seja um comitê ágil, mas que seja um comitê justo e coerente. Então, não cheguem lá sem informações sobre as avaliações, não esperem o comitê começar para vocês pensarem o que vocês vão dizer de cada avaliado, já levem esse tweet de cada um dos avaliados para que esse comitê seja um comitê prático e um comitê funcional, tá? Façam esse levantamento prévio das informações. E alguém me chamou, não sei quem. Eu, Cláudia. Oi, Cláudia. Eu vou fazer uma pergunta que acho que sei a resposta, mas acho que vale perguntar. A gente vai ter a visibilidade do Ninebox antes das calibrações, então? Sim, podemos mandar para vocês. Infelizmente, Cláudia, muito boa essa pergunta, até para a gente deixar no radar para poder enviar para vocês. Infelizmente, a Flow não permite que vocês, líderes, acessem o Ninebox pela Flow. Só eu e a Jéssica, como administradoras, que conseguimos. Mas o que a gente pode fazer? Quando a gente for mandar o convite para vocês, a gente já manda um print da tela com a carinha de todo mundo que está naquele comitê. Porque, por exemplo, você foi colocada para calibrar um comitê onde estão todos os gerentes de lab. Então, todos vocês, heads de lab, vão calibrar juntos todos os gerentes de lab. Então, nesse caso, você vai receber um e-mail nosso com o nome de todas as pessoas e qual quadrante essas pessoas estão, para que vocês possam se preparar melhor. Mas, no caso, eu preciso justificar dos meus, né? Isso, dos seus. E aí, se você perceber que um head de uma outra área não está fazendo uma avaliação com a mesma régua, coerência e justiça que as demais foram feitas, aí você vai estar lá para argumentar o dos colegas. Não precisa levar nada dos colegas, mas você tem aí na sua cabeça sobre o perfil das pessoas com que você teve contato, né? Com esses outros gerentes, no caso desse exemplo que eu dei. Ok. Val, tem uma dúvida também. A Diga. gente vai poder revisar as avaliações que a gente mandou, porque no Flow, para mim, pelo menos, não aparece, eu não consigo acessar as avaliações que eu enviei. E aí Você gostaria de ver as avaliações? Isso, porque é bastante gente para lembrar de tudo que eu Sim, falei, sim. né, em 36 respostas. Sem problemas. Eu não sei te responder isso, mas eu vou perguntar para o pessoal Exato. da Flow onde você consegue acessar e te falo. A Jéssica me chamou aqui. Diga, Jess. Dá sim para acessar, só que você vai conseguir acessar quando a gente liberar a etapa de feedback. O que a gente pode fazer? Já deixar isso liberado, mas não para vocês preencherem, porque vocês só vão poder preencher o feedback depois da calibração. Então, o feedback ela é uma etapa posterior, só que a gente consegue deixar liberado para vocês visualizarem, porque aí clicando lá, quando a gente liberar, na parte que está só a avaliação, hoje aparecendo para vocês, vai aparecer feedback. Aí você vai clicar em cima de feedback, vai abrir a pessoa que você quer visualizar e aí tem a opção lá de visualizar a avaliação. Aí você vai conseguir ver o que você preencheu completinho. Você só não vai conseguir ver o que a pessoa preencheu, mas o que você preencheu será possível. Perfeito. Obrigada, Jess. Eu não lembrava. Que bom que teremos essa opção.
E é isso. Sobre calibração, mais alguma dúvida? Alguma coisa que a gente não tenha comentado? Ah, Valesca, eu nunca participei de uma calibração, e se eu falar besteira? Gente, eu e a Jéssica estaremos lá para direcionar vocês. Nosso papel é sermos as mediadoras desse momento. Trouxe uma justificativa que não tem as informações que a gente precisa, está sendo muito extenso ou objetivo demais, precisa complementar com alguma coisa, a gente está lá para ir ajudando vocês nesse momento. Então, a gente promete que não vai ser uma reunião tão extensa, mas a gente vai estar lá para ajudar. E alguém mais chamou. Eu, Davi. Oi, Davi. Beleza? Pergunta rápida. No meu caso, Tech, pode ter o caso de gestor que não preencheu a avaliação, está fazendo a calibração? Teremos esse caso. Posso até falar o Tá. nome do André. O André não e fez a o avaliação, certo? Porque ele não estava aqui, mas ele participa da calibração porque é o time dele, certo? Exato. E aí não necessariamente eu tenho que estar, né? Não necessariamente, desde que você tenha passado todas as informações do que você avaliou para o André. Tá, beleza. Tá bom? A gente vai passar para vocês certinho em cada comitê quem precisa participar. Porque tem comitês que só vão os heads, tem comitês que vão o C-level também, e assim por diante. Mas do time do André, já te adianto que você não precisa participar, o André precisa. Beleza. Tá bom? Mais alguma coisa aqui? Vou seguindo então, pessoal. Terminados aí todos os 20 e tantos comitês que a gente comentou, lembrando que vocês não vão participar de tudo isso, tá? Só eu e a Jéssica. Mas terminados todos esses comitês, a gente entra para a etapa seguinte de feedback. Ai, Valesca, eu não posso já fazer o feedback agora, porque eu vou estar de férias semana que vem, ou porque eu tenho coisas super relevantes para falar para o meu time. Posso dar o feedback agora? Não, você precisa esperar que a gente finalize o comitê de calibração, pelo menos daquela pessoa. Não precisa esperar que a gente finalize todos, tá? Não faz sentido. Mas a gente precisa finalizar a calibração daquela pessoa para que você possa sentar com ela e fazer o feedback. Porque caso você tenha aí feito uma avaliação que não está tão justa, não está seguindo os padrões da Spark, o teu feedback vai ter que ser embasado naquilo que a gente combinou no momento da calibração, tá? Então, esperem para fazer os feedbacks, não é para fazer nada neste momento. Depois que acabar o comitê daquela pessoinha, aí sim vocês entram nessa etapa aqui. Então, após finalizarmos os comitês, os líderes deverão planejar o feedback sobre a avaliação para os seus liderados. Aqui, gente, vocês vão perceber que eu vou reforçar algumas informações que a gente já falou para vocês no momento do treinamento número 1, que a gente fez para a empresa inteira para falar do ciclo de gestão de desempenho. Porque são informações que vocês precisam ter em mente, vocês precisam internalizar e vocês precisam colocar em prática. Uma dessas informações é essa daqui. O feedback é um dos momentos mais importantes desse processo. É nesse momento que vocês, líderes, vão dar clareza para os liderados de vocês de onde eles estão e o que eles precisam fazer para melhorar o desempenho ou para potencializar o desempenho naqueles casos das pessoas que já estão indo bem. Afinal, percorrer um longo caminho sem saber se está indo bem ou não é um fator que impacta no engajamento e no empenho do colaborador perante as suas tarefas, tá? É imprescindível que eles saibam onde eles estão, onde eles podem chegar, o que eles precisam fazer para chegarem lá, e é tarefa de vocês, líderes, ajudarem isso sempre que necessário. Aqui a gente colocou uma citação aí desse autor, que é o autor do livro Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Vou pedir para a Jéssica mandar aí para vocês esse link aí no chat, para que, se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro, um livro super simples, super rápido, super prático, que a gente também já comentou sobre ele no outro treinamento, que é um livro que fala sobre a importância do feedback constante para todas as relações. Para esse autor, oferecer feedback eficiente, feedback de qualidade, é uma das técnicas mais poderosas de comunicação. Quando melhoramos as nossas habilidades de feedback, estabelecemos um processo de compreensão, respeito e confiança em uma relação. Então, se hoje vocês são líderes que não fazem feedbacks com frequência, que não têm esse contato frequente com seus liderados, passem a colocar isso na rotina de vocês. A gente sabe que a quantidade de demandas, a quantidade de trabalho é sempre muito grande, estamos sempre com a cabeça cheia, muito atarefados, mas existe uma importância muito grande em fazer esses feedbacks para garantir que esse processo de respeito, confiança e compreensão entre vocês e os liderados existam e essas pessoas tenham uma performance cada vez melhor. Então, façam com que feedbacks de qualidade façam parte aí, estejam na rotina de vocês com os seus liderados.
E aí aqui um slidezinho bem simples, mas só para lembrar de alguns pontos muito, muito importantes. Porque vocês já pararam para pensar que tem gente que não gosta de dar feedback e tem gente que não gosta de receber feedback? E aí aqui eu vou contar para vocês o porquê. O feedback, gente, ele não é apenas para falar o que não foi entregue ou para falar de atitudes e comportamentos que não foram legais. E ele também não pode ser subjetivo. O feedback, na verdade, é para potencializar comportamentos positivos, para corrigir comportamentos não desejados, e ele sempre tem que ser baseado em exemplos reais, que reforcem o resultado de uma atitude positiva ou que ajude a corrigir uma atitude negativa. Vocês já pararam para pensar que tem gente que não gosta de feedback porque ela nunca recebeu um feedback de verdade, um feedback de qualidade? Imagina que vocês têm um colaborador que está indo bem aí, entrou em janeiro e desde então está indo bem, está entregando o que precisa e tudo mais. Só que nos últimos tempos ele começou a dar uma pisada na bola, as entregas não estão feitas com qualidade. Ele tinha um fit cultural bem bacana, mas ele começou a ter problemas comportamentais, problemas com o time, não é mais uma pessoa inquieta, não é uma pessoa que trabalha bem em equipe. Esse colaborador começou a ir mal. Aí você liga para esse colaborador, você fala para ele que ele está indo muito mal, liga ou encontra ele na Spark House agora, né? Falta pouco para nossa inauguração. Você encontra ele, você liga para ele, você fala para ele, cara, você está indo mal, você fez isso, isso e aquilo, você despeja um monte de coisa para ele, desliga o telefone, deita a sua cabeça no travesseiro e fala, dei o feedback que o fulaninho precisava. Gente, esse cara nunca recebeu um feedback desde janeiro. Aí ele começa a ir mal, você vai lá, despeja um monte de coisa na cabeça dele e acha que ele vai internalizar tudo aquilo. O ser humano não é assim. O ser humano, primeiro, que ele precisa de feedbacks constantes, né? Sejam eles positivos ou corretivos, os feedbacks precisam acontecer. Então, reflitam bastante sobre quais feedbacks vocês têm dado, com que qualidade e principalmente com que frequência. Porque um feedback, às vezes, não é o suficiente. Tem frase que às vezes alguns gestores falam que é: tem gente que eu nem preciso falar nada. Tem. Tem gente que tem uma autoavaliação, um autoconhecimento, um autodesenvolvimento tão grande que não precisa nem de líder. A pessoa é autogerenciável, ela se resolve sozinha. Mas a maioria das pessoas não é assim. E a gente precisa fazer o nosso papel como líderes, para que essas pessoas recebam feedbacks de verdades e com constância. O feedback é essencial para a manutenção das relações, porque as pessoas têm necessidade de saber como que elas estão indo com relação às suas entregas e aos seus comportamentos. Se essa pessoa não recebe feedbacks, primeiro ela fica meio perdida, né? Não sabe para onde está indo, o que tem que fazer, como fazer, e depois ela se desmotiva. E, gente, quando o colaborador atinge um nível muito alto de desmotivação, é muito difícil a gente conseguir reverter. A gente não pode deixar com que o nível de desmotivação das pessoas do nosso time alcancem esse patamar tão alto, porque depois vai ser muito complicado. Então, sempre que, por algum motivo, vocês precisarem fazer um desligamento na equipe de vocês, reflitam se vocês fizeram o papel de vocês corretamente. Reflitam se os feedbacks foram realizados no momento correto. Eu costumo dizer que sempre que tem um desligamento, tem uma parcela de todo mundo ali por trás naquele desligamento. Tem do RH que poderia ter feito alguma coisa, um programa de desenvolvimento diferente, uma contratação diferente, o que quer que seja. Tem a parcela da pessoa que deveria ter corrido mais em busca de se autodesenvolver e de fazer melhores entregas, mas também tem a parcela nossa como líder. O que eu fiz e o que eu deveria fazer de diferente? Porque se aquela pessoa está saindo do meu time, alguma coisa eu também poderia fazer de diferente, ter feito de diferente, ou até fazer de diferente para as próximas situações que acontecerem. Então, fiquem de olho nisso. E aí eu falei muito aqui sobre essa palavra feedback de qualidade. O que raios é o feedback de qualidade? O autor desse livro aí que a gente comentou, Preciso Saber Se Estou Indo Bem, ele fala de alguns pontos muito importantes que a gente precisa ter em mente quando a gente for falar de um feedback de qualidade. O primeiro deles é o planejamento. Eu preciso planejar o que vai ser dito, com o uso de exemplos objetivos e clareza da situação que é a considerada ideal. Adianta eu ligar para o colaborador ou encontrá-lo na Spark House, sentar com ele e falar assim: eu preciso te dar um feedback. Eu despejar um monte de coisa na cabeça dele, sem ter planejado, sem ter exemplos e sair andando, aquela famosa bronca. Tô puto, liguei para a pessoa, ou encontrei com ela, falei um monte e saí andando. Pode ser que a pessoa entenda alguma coisa daquilo,
pode ser que a pessoa não entenda absolutamente nada, mas uma coisa é certeza, não vai ter uma mudança de comportamento. Porque você não fez um feedback claro e de forma muito bem planejada. Aliás, um feedback claro, ele sempre tem um planejamento por trás. Você precisa saber o que você vai falar e o porquê você vai falar. Quais são os exemplos que você vai dar para a pessoa. Então, sempre tenham em mente que o primeiro passo do feedback de qualidade é o planejamento muito bem feito. Além disso, tem que ter uma abordagem específica. Eu preciso ter pleno conhecimento dos fatos e da situação abordada, sem espaço para achismos. Eu acho, fulano me disse, frases desse tipo não fazem sentido na hora do feedback. Se você vai dar feedback de uma situação que você não está 100% por dentro ou que você não presenciou, você precisa correr atrás da informação antes de conversar com a pessoa. Você precisa conhecer todos os pontos de vista, saber os porquês aquilo fez com que aquilo acontecesse, quando, onde, que horas, quem estava envolvido. Entenda o contexto como um todo para conseguir fazer uma abordagem específica e não falar besteira na hora do feedback. O feedback também precisa ser focado em comportamentos, ou seja, aplique feedback sem preconceito ou julgamento de personalidade, apenas com considerações sobre fatos que podem ser medidos e analisados. Eu adoro essa parte aqui porque parece uma coisa super. Ai, eu não faço isso, eu não vou julgar a pessoa, eu não tenho preconceito, eu sou uma pessoa super inclusiva, sou uma pessoa do bem, eu não faço isso. Quer ver como a gente faz? Algum de vocês, em algum momento, já parou para dar um feedback para falar que a pessoa é tímida? Vou pegar aqui a Jéssica. Sento com a Jéssica como um exemplo de novo, Jéssica. Sento com a Jéssica para falar: ai, você é uma pessoa muito tímida, você não pode ser tímida, porque aqui no time de People a gente tem que conversar com muitas pessoas, a gente tem que ter um bom relacionamento com outras áreas, a gente precisa estar sempre disponível para que as pessoas nos acessem. Aí a Jéssica fica olhando para minha cara e pensa: mas ser tímida, que feedback é esse? Jéssica, você é muito tímida, você não pode ser tímida, você tem que ser menos tímida. Gente, isso é um feedback preconceituoso baseado no julgamento de personalidade da Jéssica. Ser tímida não é um comportamento, ser tímida é uma parte da personalidade dela. O feedback correto seria: Jéssica, tenho percebido que você não tem dado a sua opinião perante assuntos que você tem conhecimento. Percebo que você não tem um bom relacionamento com pessoas de outras áreas porque você não aciona essas pessoas e essas pessoas não te acionam. Percebo que a sua comunicação está um pouco travada, você não é clara, você não é objetiva. E isso é um feedback, porque eu estou falando de comportamentos. Talvez, gente, a timidez da Jéssica não tenha nada a ver com tudo isso que eu falei. Eu não posso imaginar que é por conta da timidez que ela não está se comunicando bem. Sei lá, às vezes ela está com um problema em casa e é por isso que a comunicação dela não está boa. O que eu preciso focar é sempre nos comportamentos, não na personalidade daquela pessoa. Se vocês tiverem dificuldade para fazer isso, sempre façam um exercício de entender o que é comportamento e o que é personalidade. Botei aqui o tímida para vocês entenderem que timidez pode ser um monte de coisa. Se vocês forem dar um feedback que também dê a entender um monte de coisa, não deem esse feedback. Façam aí um aprofundamento dentro do que a timidez ou o que quer que seja quer dizer e aí dê o feedback com base nos comportamentos do que isso quer dizer, não na palavrinha em si, que nesse caso seria da timidez, tá? Próximo ponto, local e hora. Aplicar feedback em ambiente calmo e reservado. Gente, evitem feedbacks corretivos na frente das pessoas. É constrangedor para quem está recebendo feedback, é constrangedor para vocês, porque fica um climão, é constrangedor para quem estiver por perto. Vamos corrigir as pessoas em ambiente calmo e reservado, muito bem planejado, com foco em comportamentos e tudo isso que a gente já falou. Feedback também precisa ser equilibrado, então aplicar um feedback sempre balanceado, com mensagens positivas e mensagens corretivas. Tem muitas metodologias que falam do famoso feedback sanduíche. Eu não quero colocar regras aqui para vocês, e eu também não acho que o feedback sanduíche ele é o mais funcional de todos. É aquele feedback que você começa fazendo um elogio, faz as suas críticas e dá todos os feedbacks corretivos da pessoa e termina fazendo um feedback positivo de novo, elogiando essa pessoa. Funciona? Pode ser que para algumas pessoas funcione, gente, mas o que eu quero dizer aqui com equilíbrio é: o seu feedback tem que passar uma mensagem positiva. Não importa o tamanho do erro daquela pessoa, não importa quão grave é a situação que está fazendo com que você tenha que aplicar aquele feedback, ou nesse aqui na avaliação de desempenho. O que é importante é que você passe uma mensagem positiva.
Fulaninho, colaborador, você precisa melhorar isso, isso e isso. E eu estou conversando com você porque eu acredito que você pode melhorar. Eu acredito que você tem potencial. Eu acredito que nessa nossa conversa aqui vai trazer um resultado positivo. Passa uma mensagem positiva de alguma forma. Não precisa necessariamente ficar elogiando a pessoa, porque às vezes não faz sentido. O feedback é tão pesado que botar um elogio ali no meio fica meio incoerente. Mas pense de que forma você vai conseguir fazer com que aquele feedback seja equilibrado. Ele não seja só um feedback para despejar coisas negativas. Eficiência também é um ponto importante, então sejam claros, objetivos, fortaleçam a relação através do contato visual. Gente, aqui explicando bem basicamente estejam ali de corpo e alma, sabe? Marca na sua agenda uma hora para conversar com aquela pessoa, para fazer o feedback e esquece o resto. Esquece a reunião, esquece o celular, não vai ficar respondendo o cliente. Ah, mas o CEO da empresa está me ligando. Já já você liga para ele. Termina de fazer o seu feedback com calma, esteja ali de corpo e alma para o colaborador também se sentir importante nessa relação, sentir que você está ali para ele, por ele, para que vocês consigam fazer as coisas juntos. Então não fica mexendo no celular, não fica falando com outras pessoas, não fica de e-mail aberto, foca ali naquele momento do feedback. E exercitem também a capacidade de ouvir. Então, abram espaço para que a pessoa também possa se manifestar, para que ela possa dizer o que ela acha, o que ela não acha, para que ela também sinta que ela está sendo ouvida e que ela tem espaço para dar a opinião dela. E na prática, como que tudo isso acontece? Então, o primeiro passo, gente, é se preparar. Agenda essa reunião de feedback dentro do horário de trabalho do colaborador e reserva pelo menos 1 hora para cada pessoa do seu time. Vocês conhecem o time de vocês melhor do que ninguém, então vocês sabem que alguns feedbacks vão precisar de mais tempo que isso, já bota mais tempo na agenda, tá? Revisem a avaliação que vocês fizeram na Flow. A Gé já contou aí pra gente que já a avaliação vai estar disponível para que vocês vejam e relembrem o que vocês colocaram. Então, antes do feedback, revisem a avaliação que vocês fizeram. Reflitam sobre quais são os pontos que não estão alinhados e foquem aí, pensem como alinhá-los durante esse feedback, como deixar claro o que é esperado. Reflita sobre qual é a mensagem que você quer passar para o seu liderado e o que você quer alcançar com esse feedback. Então, tudo que a gente falou sobre planejamento, eficácia, data, hora, local, foco em comportamentos, reflita como você vai passar a mensagem de forma que todos esses pontos aí sejam alcançados dentro desse feedback. Muito importante também que vocês relembrem o perfil do colaborador. Então, esse exercício que a gente vai fazer no comitê de calibração, ele é muito importante para dar embasamento para vocês para fazerem um feedback coerente. Vocês não precisam abrir a avaliação de desempenho e falar ponto por ponto com o colaborador. Vocês precisam dar um feedback amplo do que ele precisa melhorar. Então, esse cara tem consistência nos seus comportamentos e entregas? Ou ele entregou muito bem e não demonstrou uma adesão aí aos valores culturais da Spark? Ou ele demonstrou adesão aos valores culturais da Spark, mas não conseguiu entregar o que era preciso. Entenda qual é o perfil do seu colaborador para você conseguir relembrar quais são os exemplos de comportamentos e entregas observáveis que você vai contar ali para ele no feedback. Então, o que teve de muito bom e o que teve de não tão bom que precisa ser melhorado. E aí, não se esqueça de se preparar para responder possíveis dúvidas em relação aos exemplos que você mencionou. Por isso, gente, sempre priorize situações em que vocês estiveram presentes. É mais fácil dar um feedback daquilo que você viu, que você acompanhou, que você teve embasamento para dizer. Sempre dados e fatos. Preparem-se também para escutar e dar abertura para o liderado complementar ou trazer o ponto de vista dele. E nesse feedback também reservem tempo para falar de aspirações de carreira, onde esse cara quer chegar, onde ele acha que ele está, como você pode ajudá-lo. O papel de vocês líderes também, de nós líderes também, é muito importante para ajudar essa pessoa a se desenvolver e atingir o objetivo que ela tem como profissional, o objetivo de carreira mesmo. Depois de tudo isso, de toda essa reflexão, lance apenas o feedback na plataforma Flow e clique no botãozinho salvar, mas não envie. Por que vocês não vão enviar agora? Porque dentro do feedback também vai ter a parte de PDI, que não é para vocês preencherem sozinhos, é para vocês fazerem junto com o liderado. Então, bota o feedback na plataforma Flow e salva, para quando vocês chegarem no momento de conversar com o colaborador, dar o feedback para ele, as informações já estarão lá na plataforma e vai ser muito mais fácil para você conseguir lembrar de tudo que precisa para dar esse feedback. E no momento do feedback, sim, o que eu tenho que fazer?
Primeiro e mais importante de tudo, para começar, crie um ambiente cordial e receptivo, né, acolhedor, para que a pessoa se sinta à vontade para esse momento de feedback. Muitas pessoas morrem de medo de receber feedback, ou muitas pessoas, e acho que é o nosso caso aqui, muitas pessoas veem esse momento como um momento muito, muito, muito importante e especial para elas. É o momento que o gestor delas vai sentar e dar atenção para tudo que elas têm para dizer. Vai dar atenção para tudo que elas fizeram ao longo dos últimos meses. É um momento muito importante para o desenvolvimento dessa pessoa. Então, façam com que esse momento seja aí o mais acolhedor e receptivo possível. Logo no começo da conversa, esclareçam os objetivos da reunião de feedback e falem da importância desse momento para vocês, para o colaborador, para a Spark, para o desenvolvimento da pessoa que está ali junto com você. Peça para esse avaliado também falar as percepções dele. Lembra que todos os avaliados também tiveram que fazer uma autoavaliação? Essa avaliação também vai estar na plataforma Flow. Então, nesse momento da conversa, estejam vocês com o computador aberto aí, com as avaliações e feedback que vocês já preencheram na plataforma, mas também peçam para o colaborador abrir a avaliação e ele contar o que ele acha que foi bem e o que ele precisa melhorar. É importante vocês ouvirem do colaborador o que ele tem de percepção sobre o desempenho dele. Deem o feedback sobre os pontos positivos e os pontos a desenvolver, que foram apresentados aí no período avaliado de forma clara e com exemplos. E conforme vocês forem falando com o colaborador, façam perguntas para saber se ele entendeu a mensagem. O mais importante é que o colaborador saia dali sabendo o que ele precisa melhorar ou no que ele está indo muito bem, tá? E durante esse feedback, elaborem juntos o PDI do avaliado. A gente já vai entrar para falar sobre o PDI especificamente, como fazer, quando fazer, o jeitinho de fazer, mas queria saber antes disso se tem alguma dúvida sobre o feedback em si, algo que a gente não tenha falado ou que não tenha ficado claro. Dúvidas no chat, Jess? Só uma que eu acabei de responder, que foi a Camila perguntou se eles terão acesso à autoavaliação dos liderados. E não, vocês não terão acesso à autoavaliação completa. O ideal é que vocês troquem mesmo essa informação durante o feedback. E Val, só reforçando que a gente acabou não comentando quando a gente estava falando do Online Inbox, que os líderes não precisam compartilhar, né, com as pessoas qual o quadrante que o liderado está. Verdade, verdade. Esse ponto é muito importante. Gente, no momento do feedback, e aí vamos reforçar a questão de rótulos de novo, né? No momento do feedback, não importa se a pessoa ficou naquele quadrante melhor avaliado ou se ela ficou no pior quadrante. O que importa no feedback é que vocês sejam claros sobre como a pessoa se saiu, o que ela precisa melhorar e como ela tem que melhorar. Se tá no quadrante 1, 2, 3 ou no 9, isso é o de menos. Se a pessoa acabar perguntando, e aqui diferente de outros lugares, tá? Se a pessoa acabar perguntando e vocês entrarem no ponto de quero saber qual é o quadrante que eu estou, não vai ter problema falar o quadrante, tá? Só que a gente não quer que vocês se apeguem a isso, porque a gente quer que vocês digam para a pessoa o que ela tem que fazer diferente e não em qual quadrante ela está. Vocês lembram que o quadrante não é para ser um rótulo? O quadrante não é para ser aquela história de a Valesca está no quadrante maior, ela é estrela. E ela achar que ela pode fazer o que ela quiser no dia a dia de trabalho, porque ela vai continuar sendo estrela. Não é assim. Então, para a gente, o mais importante é o feedback dado, os motivos, o PDI, do que necessariamente qual é o quadrante que a pessoa tá, porque o quadrante é uma coisa que pode mudar ao longo do tempo. Então, tá no quadrante bom hoje, pode estar num melhor no próximo semestre ou num pior, e assim por diante. O Val Coca tem uma pergunta. Oi. Oi. Eu queria, referente a isso que vocês falaram agora da autoavaliação, não é também uma maneira da gente se preparar, dos líderes se prepararem para o momento de feedback, ele já saber qual é a autoavaliação que aquele avaliado tem? Porque isso permite uma preparação de falar, bom, nesse ponto que eu acho que é crítico, ele não acha ou ele também acha, porque senão fica... Enfim, essa é a pergunta. Concordo, Coca. O primeiro, eu tenho duas questões aí para te falar, tá? Uma envolve a Flow, então não tem muito que a gente possa fazer. A gente não quer que vocês, líderes, nem ninguém, tenham acesso à autoavaliação antes de fazerem a avaliação para não enviesar a avaliação de vocês. Então, isso não vai acontecer. Mas eu e a Jéssica também concordamos que já vocês, não líderes... aconteceu, né? Exato, já não aconteceu. E a gente não queria que acontecesse mesmo, tá? Para não enviesar.
Mas eu e a Jéssica queríamos que vocês conseguissem visualizar a autoavaliação nesse momento que você falou, que é antes do feedback. Depois que eu avaliei, eu quero saber o que o cara falou, como ele se avaliou, para que eu possa me preparar melhor para esse momento. Por uma questão técnica da plataforma, a gente não consegue fazer isso, mas está na nossa listinha de coisas para solicitar essa, como fala, essa melhoria para Flow, para que em Tá, mas algum nem momento que vocês vocês consigam façam. ver. Ou nem que vocês façam nesse primeiro momento que a tecnologia não tem isso Manual. preparado, manual, Uhum. imprime e manda para o líder para ele já ter acesso prévio, porque, de novo, acho que isso é um item fundamental de preparação para os papos. Perfeito. A gente vai verificar com eles de que forma a gente consegue fazer isso. Porque, para você ter ideia, enquanto a avaliação está no ar, talvez a Jéssica tenha uma resposta mais completa, tá? Mas enquanto a avaliação está no ar, a gente não consegue nem extrair o que já foi avaliado. Talvez agora que o ciclo se encerrou, a gente consiga receber um relatório da avaliação. Aí eu mando isso para todos os líderes separadamente. Ó, essa aqui é a avaliação da Valesca, essa aqui é da Jéssica, e assim por diante. Mas vamos pensar de que forma a gente consegue fazer manual, sim, para que vocês se preparem para o feedback. A gente pode tentar, porque a gente já tinha solicitado isso, Coca, há um tempo, foi até uma das brigas que a gente comprou lá com eles, mas eles não conseguiram mesmo desenvolver, mas eles tinham comentado que talvez a gente conseguisse ter acesso a uma planilha, mas como para isso precisava a avaliação ser encerrada, só encerrou ontem, então a gente não conseguiu testar ainda, mas aí a gente vai pedir para eles, a gente testa, e aí a gente vai sempre comunicando vocês, então... Se a gente conseguir já para essa semana, a gente já avisa vocês. Boa. Fechado? Mais alguma dúvida? Tem mais alguma coisa aí no chat, Jess? Não, pode Vou seguir. seguir então, tá? E aí chegamos no momento de falar do plano de desenvolvimento individual. Então lembrem-se que até esse momento vocês sentaram, estruturaram o feedback na plataforma Flow, salvaram, não enviaram, e agora vocês estão sentadinhos junto com os seus liderados fazendo o feedback. Terminou o feedback, vocês entram no plano de desenvolvimento individual, no PDI. O que é o PDI? O plano de desenvolvimento individual, ele tem foco na carreira do profissional. Ele deve atender tanto aos interesses da Spark para desenvolver esse colaborador e fazer com que ele entregue mais, quanto também a uma meta de desenvolvimento para que o colaborador foque as suas energias naquele período. Então, onde ele vai investir no desenvolvimento dele? A gente tem diversos pontos para melhorar e a gente tem diversos pontos positivos. Mas no momento do PDI é onde a gente vai definir onde a gente vai investir o nosso tempo e até mesmo o nosso dinheiro aí no caso da plataforma Conquer, por exemplo. Como que a gente vai investir aí o tempo que a gente tem para fazer um curso ou para fazer algum outro plano de ação? Então, falando do PDI exclusivamente, durante essa reunião de feedback, líder e liderado deverão alinhar quais são os principais pontos que esse liderado precisa desenvolver antes da próxima avaliação e criar um PDI com pelo menos 3 ações para desenvolver habilidades ou potencializar o desempenho. Ai, Valesca, eu tenho uma pessoa no meu time que ela é excelente, perfeita. Lá no Ninebox, ela vai estar naquele quadrante mais alto, porque ela é incrível. Ela precisa de PDI também? Precisa. Todo mundo precisa de PDI. Aquela pessoa que não tá indo bem precisa de um PDI para melhorar aquilo que não tá tão bom. E aquela pessoa que já tá arrasando precisa de um PDI para potencializar, para fazer com que o desempenho dela não caia até a próxima avaliação, para ela continuar indo bem ou até mesmo melhorar ainda mais. Então, todos devem receber feedback e todos devem ter um PDI de pelo menos 3 ações criados dentro da plataforma. E qual a importância de fazer esse PDI? Elaborar e colocar o PDI em prática vai aumentar a capacidade de realização desse liderado, promovendo aqui na Spark uma cultura de alta performance dentro dos times. Então, vocês, líderes, vão ajudar esses liderados a atender tanto necessidades imediatas, então resolver aquilo que hoje é um gap comportamental e técnico, como também ajudá-lo a se desenvolver para assumir novas responsabilidades, uma cadeira maior e assim por diante. Então é um momento tanto para desenvolver, repetindo, tanto para desenvolver aquilo que precisa melhorar, quanto para potencializar aquilo que já é muito bom. E como eu vou identificar aí as oportunidades de desenvolvimento? Usem as informações, gente, da avaliação de desempenho para identificar quais são as hard skills, ou seja, conhecimentos técnicos, habilidades técnicas, e quais são as soft skills,
ou seja, comportamentos e atitudes ali do dia a dia, que são ponto forte e ponto fraco desse liderado. E entenda também o que esse liderado quer desenvolver, quais são as ambições que ele tem para a carreira dele, para o futuro dele dentro da Spark. O momento do PDI é muito atrelado ao que a pessoa precisa desenvolver e o que ela quer focar as energias dela. Gente, se o liderado não comprar a ideia daquilo que está sendo colocado como PDI, ele não vai executar. Não adianta o líder fazer o PDI sozinho, colocar na plataforma e só comunicar ao colaborador, porque ele não vai internalizar aquilo, ele não vai ver a necessidade daquilo ser colocado em prática. Por isso que vocês precisam fazer o PDI juntos. Então, é importante deixar claro para o colaborador que o PDI é algo construído a 4 mãos. Ou seja, não é você, líder, que vai dar a resposta mágica do que ele tem que fazer para melhorar o que precisa ser melhorado. Vocês precisam pensar juntos durante essa reunião e elaborarem juntos o PDI. E como funciona isso na prática? Como que vocês vão construir esse PDI? Então, primeiro precisa rolar a definição de o que, né? O que precisa ser trabalhado. Então, pensem e escolham em conjunto, você e o liderado, quais são as hard skills ou soft skills que precisam ser trabalhadas em cima de todo esse feedback que vocês deram para o liderado. Contextualiza para esse liderado por quê. Justifica a necessidade de um plano de desenvolvimento para esses pontos que você está levantando aí junto com ele como pontos importantes. Alinhem também o como. Definam em conjunto pelo menos 3 ações que serão realizadas para alcançar o resultado esperado. Então, o que precisa ser melhorado? Como a gente vai fazer para melhorar isso? Alinhem também o prazo, quando essas ações precisam ser executadas. Lancem o PDI na plataforma Flow pelo login de vocês. A gente vai disponibilizar para vocês, assim como a gente fez na etapa de avaliações, um manual para que vocês saibam onde clicar, o que preencher, que botão apertar, no que se refere a feedback e PDI também, tá? Então vai estar na convênia entre hoje e amanhã, junto com esse treinamento aqui e com outras informações importantes. Então preencham o PDI na plataforma Flow pelo login de vocês, líderes. O liderado não vai conseguir preencher isso nesse momento, tá? E nesse papo, nesse momento da elaboração do PDI, já programem um follow-up. Então, definam qual vai ser a data para um one-on-one formal, oficial, que necessariamente precisa ser em outubro, ou se no caso desse liderado, vocês farão one-on-ones antes ou depois também. Então, avaliem junto com ele de quanto em quanto tempo vai ser necessário fazer esse acompanhamento para garantir que o que vocês definiram como plano de ação, que precisam ser pelo menos 3 ações, para garantir que foi executado. Falamos de tudo isso, mas o que é o mais importante dentro do PDI? Que ele atenda à metodologia de aprendizagem 70-20-10. Falamos um pouquinho no outro treinamento, mas quero reforçar de forma um pouco mais prática aqui com vocês. Sempre que a gente falar de um plano de ação, a gente precisa necessariamente que esse plano de ação seja focado numa vivência, numa experiência, na interação com outras pessoas ou num treinamento. Quando a gente fala da metodologia de aprendizagem 70-20-10, a gente quer dizer que 70% daquilo que a gente aprende acontece com experiências próprias, aquilo que a gente vivencia na prática. Então, é tudo que a gente coloca em prática, as experiências das quais a gente faz parte, nossas rotinas do dia a dia, os desafios que a gente recebe, as novas atividades que a gente recebe e a forma com que a gente soluciona aí os problemas que aparecem. Tudo isso é como a gente vivencia. Tem mais trocentos outros exemplos que a gente poderia colocar aqui. A gente colocou alguns só para vocês conseguirem imaginar isso na prática, tá? Então, de tudo que a gente aprende, 70%, a maior parte é colocando a mão na massa, é através da vivência. Mas a gente também tem 20% que é através da interação com outras pessoas. Então, 20% do nosso aprendizado acontece na interação com outras pessoas. Por exemplo, observar como colegas estão trabalhando e como colegas executam suas tarefas. Sabe aquela pessoa que às vezes você fala, nossa, fulaninha é minha inspiração. Ele é sua inspiração porque você está aprendendo com ele. Você está interagindo, mesmo que seja apenas através da observação. Então, observar também é uma forma de aprender. Quando você troca feedbacks com outra pessoa, quando você recebe mentoria de alguém que é muito mais experiente, mais vivido de carreira do que você, ou quando você faz, por exemplo, benchmark com uma outra empresa que você vai contar, vai ouvir, vai pedir para a pessoa contar como que ela faz lá, como funciona na empresa dela, o que que ela tem de boas práticas para falar. Então, tudo isso daqui são exemplos de interação e várias outras coisas podem ser exemplos também. E por último, e não menos importante, também tem um aprendizado que acontece, os 10% que acontecem através de treinamentos.
O que quer dizer isso? Treinamentos mesmo, sentar, ouvir o que o outro tem para dizer, participar de congresso, seminário, workshop, curso, palestra, qualquer situação em que você estiver ali, ouvindo o que uma pessoa que tem conhecimento sobre o tema para falar, vai te trazer um aprendizado também. Leitura de livros, de artigos e o que quer que seja. Podcasts também é um jeito novo aí de ter o aprendizado formal, né? Através de treinamentos acontecendo, vídeos do YouTube, tudo isso, gente, são formas de treinamento aí para nos ajudar com esses 10% da aprendizagem que acontece através de treinamento formal. Não esqueçam aqui da nossa querida Conquer Plus, que é a mais nova parceria que a gente tem para auxiliar no desenvolvimento das ações relacionadas a 10% de aprendizagem. Aqui, gente, vamos colocar bem grande, a Jéssica já reforçou no treinamento que rolou no final de julho. É obrigatório que ao menos uma dessas 3 ações obrigatórias que vai ter no PDI de cada pessoa seja um curso da plataforma Conquer. Ah, Valesca, o meu PDI tem 5 ações e não só 3. Posso colocar mais de uma como curso da Conquer? Pode, não tem limite para a quantidade. O que importa é que vocês elaborem juntos PDIs que façam sentido. Se a gente está dizendo que 70% da aprendizagem vem da vivência, adianta eu botar 10 cursos para o meu colaborador fazer. Ah, mas 10 vezes 10 vai dar 100, beleza. Mas ele só vai estar aprendendo através do treinamento formal. Ele não vai ter nenhum tipo de interação com ninguém, ele não vai botar a mão na massa. Será que vai ser o suficiente para ele aprender? Então, não esqueçam de mesclar. A gente precisa que o PDI tenha todo tipo de modelo de PDI mesmo, de vivência, de interação e principalmente de treinamento, que é esse que a gente contratou aí, o da Conquer Plus. O treinamento que a Jéssica fez em julho, ele foi gravado e está salvo na Convênia. Então, aqueles que ainda não estão sabendo da novidade ou não sabem como vai funcionar, acessem esse treinamento. Foi bem rapidinho, acho que demorou uns 30, 40 minutos mais ou menos. Acessem esse treinamento para vocês terem mais informações de como usar a Conquer e como ela pode ajudar vocês e os liderados de vocês no dia a dia, focado aí no desenvolvimento. E aqui eu coloquei um exemplo bem geralzão, bem fake, mas é só para vocês entenderem como funciona um PDI na prática. Então, vamos praticar aqui com um colaborador fake, um colaborador que não existe? Primeiro de tudo, reparem que esse gestor conseguiu fazer um mapeamento olhando para esse colaborador como um todo, como ser humano integral mesmo, com seus pontos positivos e pontos a melhorar. Então, a primeira coisa foi o mapeamento que o gestor fez. Esse colaborador sempre atingiu suas metas, mas recebeu o desafio de ter uma nova carteira e não consegue atingir a sua meta atual pela falta de habilidade em negociar com grandes clientes. O que eles perceberam juntos? O líder com o liderado. Esse liderado de hard skills, conhecimentos e habilidades técnicas, o que ele tem? Primeiro, ele tem anos de experiência com vendas, em vendas com clientes de porte pequeno. Ele tem um amplo conhecimento do mercado e das pessoas do segmento, porque ele passou por diversos lugares e ele sempre teve um bom relacionamento com todo mundo. E ele tem pouca habilidade e pouca experiência com grandes clientes, porque ele sempre atendeu clientes de pequeno porte. De soft skills, comportamentos e atitudes. Ele tem um excelente relacionamento interpessoal com todo mundo que trabalha com ele hoje, com pessoas de outras empresas com quem ele já teve contato. Ele tem uma comunicação clara, super eficiente, mas ele tem aí um pouco de dificuldade, uma desorganização para tirar boas ideias do papel e ele está um pouco ruim na parte da negociação, precisa melhorar. Qual é o PDI que a gente pode criar para essa pessoa? Então, o que a gente poderia fazer para melhorar aí o desempenho desse colaborador fake? Esse gestor fake criou 4 planos de ação para esse colaborador. O primeiro plano de ação é focado nos 10%, que é a parte de treinamentos. Primeiro de tudo, esse cara vai fazer o curso da Conquer sobre negociação e influência, porque estou dando aqui um exemplo fictício, tá? Mas, por exemplo, esse curso é um exemplo que vai ajudá-lo a aprender mais sobre negociação com grandes clientes, clientes mais difíceis, clientes mais complexos. Então, ele vai começar fazendo esse treinamento, que tem uma carga horária de 12 horas, e o prazo dele é fazer esse treinamento em até 4 semanas. Aqui eu estou colocando em semanas porque é a forma que vai aparecer para vocês dentro da Flow, tá? Os planos de ação lá, os prazos precisam ser em semanas. O segundo plano de ação dele tem a ver com a parte de 20% de aprendizado que acontece através da interação. Então, esse carinha vai fazer uma mentoria com um colega de trabalho de uma outra empresa para colher boas práticas e ser...
como é que eu posso dizer, direcionado, influenciado por essa pessoa. Por que esse plano de ação foi criado? Vocês lembram que esse cara tem um ótimo relacionamento com pessoas de outras empresas? Ele, junto com o líder, identificaram que tem uma pessoa de uma outra empresa que toparia fazer uma mentoria com ele, para contar mais sobre boas práticas, para dar sugestões, para dar direcionamentos. Então, além do papel do líder, esse cara também vai ter um mentor que nem é da Spark, é de um outro lugar. E ele só vai conseguir isso porque ele tinha um ótimo relacionamento com essa pessoa. Então, o prazo para que esse plano de ação seja colocado em prática é de até 5 semanas. Ainda pensando em 20% do aprendizado que acontece através da interação, esse líder e esse liderado também tiveram a ideia de colocar um plano de ação focado em acompanhar, observar e interagir por uma semana completinha com um colega de trabalho do mesmo time, que é referência em negociação. Então, sabe aquela pessoa do time que está indo super bem em determinada atividade? Que nesse caso é de negociação com grandes clientes. Então, o plano de ação desse cara vai ser acompanhar essa pessoa por uma semana, para aprender através da observação e da interação com essa pessoa. Para colocar isso em prática, ele vai ter o prazo aí de até 6 semanas. E por último, o plano de ação número 4, o aprendizado através da vivência, que é 70% daquilo que a gente aprende. Ficou decidido que essa pessoa vai liderar 2 reuniões de negociação com grandes clientes, com a participação do líder, e após finalizar essas ações anteriores, para realmente colocar em prática tudo que ele viu, tudo que ele aprendeu no curso, tudo que ele observou desse colega que ele assistiu durante uma semana, tudo que ele ouviu desse mentor dele de uma outra empresa. Tudo isso em até 7 semanas. E logo em seguida, o líder dele vai dar feedback para ele sobre o desempenho dele nessa reunião. Então, ele vai ter a reunião para botar em prática tudo que ele aprendeu e ele também vai ter o feedback do gestor dele para observar como ele se saiu e pontuar coisas importantes. Nossa, Valesca, isso não faz nenhum sentido para minha área. Gente, isso aqui era só um exemplo fake para vocês entenderem a importância de fazerem planos de ação que estejam conectados. Então, não adianta criar um plano de ação ou colocar 3 cursos da Conquer para a pessoa fazer. A gente precisa de um plano de ação que aborde todos os âmbitos. Aqui a gente está falando de treinar essa pessoa, de botar ela para interagir com outros, de fazer com que ela tenha contato com pessoas de fora da empresa. E a gente também está falando dela colocar a mão na massa e ter o acompanhamento do líder. É o pacote completo daquilo que a gente precisa para qualquer funcionário, tá? Mas não se apeguem a esses exemplos. Pensem no que faz sentido para os colaboradores de vocês. E aí pronto, chegamos nesse momento. Você e o seu líder seu liderado criaram juntos o PDI e você já preencheu a plataforma Flow e enviou. Lembra que na plataforma tem o botão salvar e o botão enviar? Depois de preencher o PDI, pode enviar e essa etapa está concretizada. A partir daí, o liderado vai ter que acessar essas informações na Flow também. Para o liderado, essas informações aparecem na aba de desenvolvimento. Tudo isso vai estar no manualzinho que a gente vai disponibilizar na Convênia. E aí ele vai ter que preencher o campo de comentários para termos o acordo selado entre vocês dois. Então, vocês lançaram isso na plataforma, tudo que vocês combinaram. O liderado entra na plataforma, dá o ok dele, e a partir daí é a hora dele aprimorar o desempenho dele, colocando em prática tudo que foi combinado. E é papel de vocês, gestores, garantirem que o combinado está sendo colocado em prática. Então, façam um acompanhamento com esse liderado, certo? Dúvidas aí no chat, Jess? Não, só tinha uma da Dani, mas eu já esclareci aqui. E aí acho que também você vai dar mais detalhes agora falando do one-on-one de quem ainda Não foi avaliado. Isso. Boa, bom, comento agora sim. Obrigada. Então vamos para a última etapa aí do nosso ciclo, que é o one-on-one entre líder e liderado. Gente, os feedbacks informais, positivos ou corretivos, devem acontecer a todo momento. Aqui vou reforçar o que a gente já falou no outro treinamento. É muito importante que o líder elogie os bons resultados alcançados e os comportamentos aderentes à cultura da Spark e também corrija as entregas que foram feitas de forma incorreta ou os comportamentos que não estão de acordo com a nossa cultura, sempre que necessário. Então, não esperem o one-on-one formal de outubro para conversar com o colaborador. Perceberam que é necessário. Vocês fizeram o PDI e o feedback agora em agosto. Percebeu que no começo de setembro precisa conversar de novo? Agendem. Perceberam que 10 dias depois vai precisar conversar de novo? Agendem. A gente vai exigir, nesse momento, um one-on-one
obrigatório em outubro, dentro desses 6 meses aí do ciclo, mas vocês são as melhores pessoas para identificar com que frequência vocês precisarão conversar com o liderado e fazer esse momento de 1 para 1 para que seja cada vez mais efetivo. Então, é necessário que antes da próxima avaliação ocorra esse one-on-one formal para direcionar se o liderado está no caminho certo. Então, tudo que vocês combinaram no PDI, ele está colocando em prática? Está dentro do prazo? Ele precisa de ajuda para executar uma das ações? O que não saiu conforme planejado? Percebeu que o PDI não estava tão eficiente? Quer combinar mais alguma coisa? Tudo isso é necessário conversar sobre e realinhar no momento desse one-on-one de outubro. E aqui a dúvida que acho que foi a Dani, né, Jess, que levantou. Todos os colaboradores são elegíveis a ter essa reunião de one-on-one com o seu líder em outubro. Não importa se a pessoa foi formalmente avaliada ou não. Muitas pessoas não tinham 3 meses de empresa no momento do lançamento do ciclo de gestão de desempenho. Então, muitas pessoas não foram avaliadas na plataforma. Mas agora, em outubro, todos deverão fazer um one-on-one com seus líderes. Então, esses liderados, e é por isso que todos eles também foram convidados para o treinamento anterior que aconteceu, todos esses liderados também merecem esse momento para falar sobre carreira, desenvolvimentos, angústias, dores, alegrias, onde estão se saindo bem, onde precisam melhorar, onde podem chegar. Esse é um momento de conversa de 1 para 1 muito importante para o desenvolvimento e para a carreira do colaborador. Então, quando a gente fala do one-on-one, eu vou reforçar aqui o que a gente já comentou no treinamento anterior. O one-on-one é para a gente falar, primeiro de tudo, é para a gente estabelecer uma relação de confiança, para a gente estar próximo do nosso time, para a gente entender o que o time tem para dizer, o que eles estão passando, o que eles estão sentindo. É um momento para os dois falarem. Não é um momento só para o gestor dar feedbacks ou o gestor cobrar coisas. É um momento também para ouvir esse colaborador. Então, é um momento de estabelecer uma relação de confiança e trocar feedbacks. Assim como você conta para o seu liderado o que ele precisa melhorar, questione esse liderado o que ele acha que você pode fazer de diferente também, para ajudá-lo no desenvolvimento dele. Então, será que você está fazendo as abordagens corretas? Será que ele precisa de mais tempo com você? Será que ele precisa de mais espaço? Entenda o que o seu colaborador precisa. E o one-on-one também é um momento muito importante para falar sobre desenvolvimento e carreira. Por isso que todos devem participar de um one-on-one com o seu líder agora em outubro. Porque é o momento de falar sobre carreira, sobre desenvolvimento, sobre onde essa pessoa pode chegar, o que ela pode fazer para chegar até lá. E também para motivar essa pessoa e entender quais são os obstáculos e as preocupações que ela tem. Então, é uma conversa para falar sobre diversos temas diferentes. E é por isso que a gente traz aqui para vocês todos, um material que eu gosto muito, que já está prontinho e foi a nossa parceira Culture Rocks, parceira de alguns tempos atrás, que disponibilizou para a gente, que é um guia definitivo de perguntas para o one-on-one. Muitas vezes a gente, líder, não consegue fazer um one-on-one completo porque a gente não está tão inspirado naquele dia para pensar nas perguntas necessárias para extrair informações importantes do liderado. Ou às vezes a gente tem um liderado que é muito júnior, aqueles que fazem a gestão de estagiários sabem muito bem o que eu estou falando. Às vezes você se prepara super para conversar com um estagiário, mas você não consegue fazer com que ele fale, você não consegue fazer com que ele também participe, fazer com que a conversa flua. Então, esse guia definitivo de perguntas para one-on-one, que eu vou pedir para a Gé mandar aí no chat para vocês, ele tem exemplos de perguntas muito legais para vocês puxarem a conversa com as pessoas. Então, vai ter pergunta falando sobre... Vai ter pergunta estimulando essa relação de confiança entre vocês. Vai ter perguntas para que a pessoa, o liderado, consiga te dar feedbacks. Tem perguntas sobre desenvolvimento, carreira, obstáculos, preocupações. É um guia com diversas perguntas, eu acho que são 100, com diversas perguntas que vocês podem usar. Preciso usar essas 100 perguntas? Não, esse é um material de apoio. Lê esse material e vê o que você extrai de melhor dele. Eu, Valesca, extraí algumas perguntas que em todos os feedbacks que eu faço com o meu time eu uso, porque eu acho que são muito importantes e sempre me dão as respostas que eu preciso para saber como melhorar essa relação, o que as meninas estão precisando, o que a gente tem que fazer juntas. Então, deem uma olhada nesse guia e usem esse guia aí para ajudar vocês nessa. E a gente vai caminhando para o final. Gente, antes de eu falar do nosso cronograma, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, algo aí no chat, Jess, que a gente não comentou. Não, Val, só complementando aqui que a Dani tinha perguntado, né, sobre as pessoas que não participaram do ciclo,
se ela poderia fazer esse processo completo, né, também com as pessoas. E aí, o que eu comentei que sim, mas que não dá para registrar na plataforma. Então, assim, a gente já até pediu para a Flow também, para liberar isso, né, para que vocês conseguissem registrar essas conversas com essas pessoas que não participaram do ciclo, mas ainda não está disponível. Então, vocês podem fazer, se precisar de um PDI, também pode fazer o PDI. Nesse momento, só não será possível registrar na plataforma. Perfeito, Jess. E Dani, até para complementar e para dar spoilers do que a gente quer fazer aí nos próximos meses, essas pessoas que não foram avaliadas porque elas não tinham tempo suficiente de empresa. Mas é correto que elas recebam algum tipo de avaliação e de feedback. Então, a nossa ideia é fazer a implementação de uma avaliação do período de experiência em algum momento, tá? Talvez não vai ser usando a Flow, vai ser usando algum Forms da vida, alguma outra ferramenta. Mas a gente também quer que essas pessoas tenham uma avaliação formal e padronizada da Spark para vocês, gestores, aplicarem. Então, em breve, a gente vem com novidades disso, tá? Ah, beleza, Val. Então, vou esperar um pouquinho esse material, porque senão eu ia perguntar se vocês poderiam disponibilizar as perguntas que estavam lá no Flow, numa listinha, num Word qualquer, para elas fazerem entre elas, até para instruir no que elas têm que pensar sobre elas mesmas, para quando chegar na conversa eu também não falar algo que elas nunca refletiram. Nem imaginavam. Perfeita, não acho a ideia ruim, não. A gente tem isso já no Word, a gente te manda. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Ah, obrigada. Dani Colette, a gente já tem isso e acho que é uma boa iniciativa, viu? Então, independente de não conseguirem acessar a Flow, pelo menos elas recebem de alguma forma. Vou mandar para você enviar o Word com as avaliações. Belezinha? Dani, se você quiser, eu já te passo agora, porque eu terceirizei a avaliação da minha estagiária, porque ela fica muito mais abaixo de 2 supervisoras minhas do que de mim. Então, eu fiz meio que junto com elas, num doc compartilhado, essa avaliação da Luma. Aí eu já tenho aqui o modelinho bem facinho para você me pegar. manda. Tá Arrasou. online, então eu já te passo. Obrigada. Tem uma galera que quer, hein? Já manda para todo mundo aqui, Alan. Muito obrigada, querido. Arrasou. Ainda mais que era para avaliar a Luma, né? Que eu não sei o restante da empresa, mas o meu time inteiro ama a Luma e a sua varredura criativa. A gente morre toda vez que a varredura chega. Morre de amores. Maravilhosa. Fofa demais. Eu preciso dar os créditos também para Magá, que toca isso junto com ela, tá? Só para pro feedback ficar completinho. Uma Arrasou, construção... Magali também, é verdade. Ela sempre bota a Luma junto, bota a Magali junto nos e-mails. Bela dupla que você formou. Parabéns. Perfeitas, duas maravilhosas. Boa, bora lá então para recados finais. Tem mais uma mãozinha, Val, levantada. Pode perguntar, não tô vendo. Tudo bom, gente? Fala, Val. Cheguei agora aí, não participei do processo completo, mas colocar alguns pontos aqui para contribuir também e ver se faz sentido, né? Você trouxe boas práticas de feedback, que eu acho que é bem bacana, e tentou fugir das técnicas sanduíche, que são super famosas e, obviamente, eu concordo que não funciona. E para contribuir com a turma, uma técnica que sempre me ajudou bastante a avaliação de desempenho é a CCP, que é muito no contexto de o que esse profissional precisa continuar a fazer que ele vem fazendo muito bem, né? O que ele pode começar a fazer para dar um passo a mais na carreira dele, para ele se desenvolver, e o que ele pode parar de fazer, seja comportamental, seja algum ponto que na rotina não está funcionando, que ele precisa destravar. Então, uma técnica super simples que funciona e gosto de aplicar. E em relação ao PDI, também reforçar essa questão da clareza da visão da carreira do liderado. Porque, como você falou, no PDI a gente tem 3 tipos, geralmente. O PDI funcional, que está relacionado à própria job, então é um analista que quer sair do nível 1 para o nível 2, quer chegar na liderança, e geralmente são os mais comuns. Mas a gente tem um PDI rotacional, que eu já identifiquei no meu time. Tem um colaborador que ele está em vendas hoje, mas tem um desejo de ir para marketing. Então, não adianta construir um PDI com ele para ele se tornar um vendedor melhor. E se eu não identificar isso no começo, cara, eu vou construir um PDI que não faz sentido nenhum para a carreira dele e vai frustrar ele lá na frente. Então, a gente identificar também possibilidades de PDIs que vão ter rotacional, como que a gente pode ajudar essas pessoas, e, por fim, um PDI transformacional, que às vezes tem algum colaborador que tem uma ideia de projeto ou tem uma cadeira que ele quer se colocar dentro da empresa que não existe ainda. E
E às vezes, como líder, a gente pode levar, cara, faz sentido. Então, como que a gente pode ajudar esse colaborador a desenhar essa job, a desenhar esse projeto, a colocar a mão na massa para ele evoluir e se desenvolver, né? Então, só reforçando esses pontos, porque, cara, avaliação de desempenho, eu sei que é a primeira que a gente está fazendo e é super importante para a gente trazer transparência e mostrar as regras do jogo, as regras do jogo para o time, né? Então, feliz em participar e ansioso aí para já o Davi já passou o bastão, né, de participar da calibragem e Você viu que ele nem quer ajudar a equipe. participar, né? Então, mas pelo menos o feedback deu para ver que não vai fugir, né? Não vai, é isso, perfeito. André, super obrigada pelas contribuições e foi muito bom você ter dado esse exemplo para reforçar um outro ponto que é muito importante. Nessa segunda parte que o André trouxe para a gente aí, esses tipos de PDI, né? Reparem o quanto vocês precisam ter muita relação de confiança e abertura com os seus liderados para que isso aconteça. Se vocês não estiverem nesse papel de pessoas receptivas a ouvir e não demonstrarem essa abertura para os colaboradores, eles não vão contar para vocês onde eles querem chegar ou se eles têm interesse por uma outra coisa. Sorte a nossa aí que já tivemos esse exemplo do André, que ele já falou que conseguiu fazer isso com o time dele. Em 1 mês de empresa, ele conseguiu fazer isso, e isso é muito importante. Tem gestores que ainda não têm essa relação tão próxima e de tanta confiança com os colaboradores. Então, precisa estimular para que isso aconteça e vocês consigam ter essa conversa de forma muito transparente, de forma muito fluida, sabe? Então, super obrigada aí pelo comentário, viu, André? Valeu. E agora, falando dos nossos próximos passos, a gente teve um pequeno ajuste aqui, rearranjo no nosso organograma por conta de termos que prorrogar as avaliações para encerrarem ontem. Então, os comitês de calibração vão começar amanhã e vão até o dia 26 de agosto. A gente teve alguns dias a menos para fazer os comitês, mas fiquem tranquilos que vai dar tempo. Então, do dia 9 ao dia 26, rolam os comitês. Do dia 9 ao dia 26, também rolam os feedbacks e PDIs. Valesca, por que vai ser no mesmo período? Porque pode ser que a gente faça um comitê amanhã e no final do dia o gestor já tenha uma agenda para conseguir falar com o colaborador dele também e fazerem juntos feedback, PDI. Vai que esse gestor já agendou. Então, depois que a gente fizer o comitê de calibração, os gestores já podem agendar feedback e PDI com os seus liderados. Não precisa esperar a empresa inteira ser calibrada. Então, vamos começar pelo time de tech, por exemplo. Calibramos todo mundo lá de sales, que é o time do André que acabou de trazer a sugestão para a gente. Calibramos todo mundo. Ele precisa esperar até o time de people ser calibrado para ele fazer o feedback com o time dele? Não. Porque o que importa é que ele cumpra o prazo e consiga finalizar todos os feedbacks até o dia 26. Então, assim que o comitê da tua área for finalizado, já inicia os feedbacks para você ter cada vez mais tempo, tá? E depois disso, o one-on-one entre líder e liderado, a gente está colocando aí pelo menos obrigatório um one-on-one acontecendo do dia 3 ao dia 28 de outubro, para alinhar tudo isso que a gente comentou, para falar sobre carreira, desenvolvimento, para ser esse momento aí importante de 1 para 1. Tá? E é isso, dúvidas eu estou aqui, também temos a Jéssica como ponto focal do tema e de todas as necessidades que surgirem, sei que ela já ajudou um monte de gente aí ao longo do período de avaliações, que a gente teve alguns obstáculos pelo caminho, mas que deu tudo certo, então o que precisarem podem acionar a Jéssica e podem me acionar também. E eu vou parar de compartilhar a tela para eu ver a carinha de vocês. Queria que vocês me dissessem se temos dúvidas, alguma coisa que não foi falada, alguma coisa que vocês queiram complementar, contem para mim, por favor. Ou se está tudo certo, sem dúvidas. Deixa eu ver se chegou alguma coisa no chat. O Alan já compartilhou a avaliação. Boa, Alan. A dele tá mais bonita do que a que eu ia mandar, gente. Então, usem a dele, então. Usem a dele. Gente, então é isso. Pode ser aí que dúvidas surjam ao longo das etapas do processo e a gente vai estar aqui para ir ajudando vocês. Quero agradecer muito a participação de cada um de vocês. Sei o quanto é difícil conseguir tirar 1h30 para ouvir o RH discursar por todo esse tempo, falar de tantos assuntos diferentes, mas agradeço muito a todos vocês que estão aqui. Vamos deixar essa gravação disponível na Convênia também, e conto muito com a ajuda de vocês para a gente fazer com que tudo isso aconteça da melhor forma possível. O mais importante depois desse treinamento é que vocês coloquem em prática todo o aprendizado que vocês obtiveram aqui hoje, e que vocês se comprometam com as próximas etapas do processo, tá bom?
Qualquer dúvida, chamem a gente. Vou pedir a gentileza da Jéssica, enquanto eu passo os recadinhos finais, enviar aqui para a gente a avaliação de reação aqui do nosso treinamento, para que vocês possam dar sugestões, críticas, elogios, tudo que vocês identificarem que a gente pode melhorar aqui desses papos que a gente está fazendo. Então, por favor, deem as sugestões e enviem o ponto de vista de vocês. E se a Jé puder também enviar de novo a lista de presença que nós compartilhamos no começo do papo. É muito importante que vocês preencham essa lista de presença para que a gente saiba quem conseguiu participar aqui ao vivo e quem a gente vai ter que ficar no pé depois para assistir o vídeo que a gente vai colocar na Convênia, tá? Então, por favor, preencham a lista, preencham a avaliação de reação e qualquer dúvida, chamem a gente, tá? Estamos por aqui para ajudar e esperamos que essas próximas etapas sejam um sucesso também. É isso, Jé, alguma coisa que eu não falei? Não, só reforçando que que vocês comentaram, né, de ver a avaliação, hoje não vai ser possível, tá? Provavelmente a partir de amanhã ou quarta só que vocês vão conseguir ver a avaliação que vocês preencheram, e da autoavaliação a gente vai perguntar lá para o pessoal entender como que a gente pode mandar para vocês também, tá? Perfeito. É isso então, pessoal. Super obrigada. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Não esqueçam de preencher a lista de presença e a avaliação de reação. Um beijo e ótima semana para todo mundo. Até mais. Obrigada, beijo. Obrigada, tchauzinho. Beijo, Tchau, tchau. beijo. Beijo, tchau, tchau. Obrigada.